Olá, meu irmão, minha irmã, sejamos muito bem-vindos para mais uma formação aqui no nosso site do Padre Mário, tendo a alegria e a honra da companhia do meu irmão Astromar. Bem-vindo, Astro. Sua bênção, Padre. Deus abençoe você, Deus abençoe você que está em casa. E, gente, nós vamos então crescer um pouco mais, vamos nos formar, dessa vez com o profeta Jonas. Tudo isso que a gente vai falar aqui de um modo mais resumido, mais sereno, com o caderno de ativação, com tudo isso que tem aqui dentro do nosso site, hoje, através do profeta Jonas, está lá no YouTube do Padre também, a gente fez esse retiro, né? E para você que é membro do site, tem esse algo a mais agora. E o nosso tema é Vencendo os Medos e Cumprindo o Propósito. E tudo isso com a palavra de Deus através do profeta Jonas, né, Astro? Ô Padre, nós vamos fazer uma caminhada na vida de um profeta em 4 capítulos. Que muitas vezes nós simplesmente conhecemos Jonas, ou sabemos quem é Jonas, simplesmente aquele que ficou 3 dias na barriga da baleia. Mas qual que é o significado de Jonas ter ido parar na barriga da baleia? Nós vamos aprender aqui que Deus entrega para nós o caminho, o mapa, o GPS. É nós que insistimos em ir por outros caminhos. Assim foi Jonas. Aqui nós vamos aprender efetivamente a cumprir a vontade de Deus na nossa vida, em benefício de tantas pessoas que estão esperando você dar o teu sim e cumprir o propósito de Deus para você. E é interessante a gente notar que, pelo menos na minha Bíblia, na minha edição, Jonas está em 2 páginas, né? São 4 capítulos, 2 páginas, ó, é o joguinho aqui da Bíblia, né? 2 páginas, né? Tem uma riqueza de coisas aqui para nós. E apesar de ser uma história bastante assim, de grandes imagens e coisas e acontecimentos extraordinários, a história do profeta Jonas tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida também. A gente pode se reler um pouquinho, né? A partir do profeta Jonas, a nossa história, a nossa obediência, a nossa resistência a Deus, né? E também o quanto a nossa vida pode abençoar outras vidas. E como Deus quis contar com Jonas, quis contar também com cada um de nós. Nós vamos dividir então, meus queridos, essa formação em alguns vídeos. Como o Astro já apresentou, o livro do profeta Jonas está na Bíblia, tem apenas 4 capítulos. E nós vamos então dividindo essa nossa formação pelos capítulos, e para cada capítulo aqui a gente vai tirar ensinamentos muito preciosos. Mas eu acho que seria interessante agora, Astro, a gente ler então essa pequena introdução que a própria Sagrada Escritura faz de Jonas, e daqui a gente já vai tirar muitas coisas. Queria pedir para o Astro ler para nós, que ele usa a tradução da Ave Maria, que a maioria, né, de nós usamos, eu uso da CNBB. De vez em quando essas traduções vão se somar e vão nos ajudar, mas Jonas 1, do 1 ao 3, já vai abrir para nós assim muita coisa, e daqui a gente já vai tirar bastante ensinamento já nessa nossa introdução também. Então vamos ouvir o texto e daí a gente vai fazer o comentário. Simplesmente Jonas, o título aqui é Desobediência de Jonas. Já começa dizendo o que aconteceu na vida dele, né? A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amati, nesses termos: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da presença do Senhor. Muito bem, na minha Bíblia o título é A Fuga, e o finalzinho diz ali, para tentar escapar da presença do Senhor, como se Deus quisesse pegá-lo à força. E aqui, meus queridos, nós já temos então algo muito bonito. Deus confiava em Jonas. Jonas era profeta, por isso vem a ordem, né? Levanta-te, vai a Nínive, que é uma grande cidade. Vai fazer o que lá? Vai denunciar os pecados, né, os erros, os equívocos de Nínive.
Jonas não tinha boas notícias, né? Jonas foi apresentar, foi fazer puxão de orelha, foi corrigir. Não é gostoso corrigir ninguém, né? Então, Jonas foi um profeta, e nós vamos ver ao longo dessa nossa formação, ele não fez milagres, ele não fez curas. Jonas não foi propriamente um profeta que cativou a multidão com promessas ou boas notícias. O que Jonas vai apresentar é a promessa, inclusive, do castigo. Mas é muito interessante, a gente pensar isso, né? Jonas era alguém em quem Deus confiava, por isso o escolheu e o chamou, mas Jonas pega tudo isso e dá outro rumo, né? Ao invés de ir para Nínive, resolve ir para o outro lado. Jonas já era um profeta. Jonas já tinha um chamado. Aqui foi uma missão que Deus já confiou a ele. Nós não sabemos o que Jonas fez antes disso, porque Jonas já havia cumprido a vontade de Deus em tantas coisas. Mas agora, Deus chama Jonas para uma missão um pouco mais difícil, não de anunciar. Aqui Deus chama Jonas para denunciar. Quando nós anunciamos, né, pego o padre nas homilias dele, pego eu nas minhas pregações, em tantas coisas, quando a gente fala do amor de Deus, que Deus, o povo aceita, o povo ama, mas quando a gente denuncia algo, quando Deus quer nos mostrar algo através da palavra, muitas vezes nós somos rejeitados. E quem nos rejeita não é a nós que rejeita, rejeita a Deus. Aqui Jonas, ele viu que Nínive era uma grande cidade. Uma grande cidade. Deus tirou Jonas dali, daquele local aonde ele anunciava, falou, vai para Nínive. Gente, Deus tem um chamado maior do que aquilo que nós imaginamos para nós. Jonas até agora, ele estava anunciando talvez naquela localidade. Mas Deus o chamou para ir denunciar a Nínive a sua iniquidade, a iniquidade daquela cidade. Porque Deus fala, a iniquidade dele chegou até mim. E olha que interessante, Deus fala para Jonas essa palavra, levanta-te. É uma palavra muito forte para nós. Então, o tempo todo aqui é Deus levantando Jonas, seja da barriga da baleia, seja dentro do barco, seja aqui da cidade onde ele está, para ir para Nínive. Um detalhe, ele levanta, mas não vai para Nínive. Aqui é uma missão, não é um propósito, aqui é uma missão. Olha, Jonas, eu tenho uma missão especial para você hoje. Vai para Nínive. Ele levanta, mas no meio do caminho, ele não seguiu o GPS. Ele foi pela tua vontade e se perdeu. Deus nos chama a ir a Nínive. Vamos aqui superar os nossos medos para cumprir a vontade de Deus. São duas coisas que nos impedem de fazer a vontade de Deus. São duas coisas: medo e decisões erradas. Exatamente. E medo, é interessante a gente notar, diz lá então que Nínive era uma grande cidade e a missão era denunciar. Então ele tem medo do quê? Medo do que é grande, medo do que é maior que ele, medo do senso comum dele. É grande. Jonas era um pregador do interior, um pregador de coisas pequenas. O outro medo, se é grande, muitas vezes eu me sinto incapaz. Será que eu sou capaz de coisas grandes? Talvez muitos de nós estamos lidando com esse medo na nossa vida. A gente sente a vida e Deus propondo algo grande. Então eu tenho medo que é grande, tenho medo de ser incapaz disso. E o outro medo também, que com certeza Jonas vive, é o medo da incredulidade das pessoas. É muito difícil lidar com isso, né? Todo ser humano tem essa necessidade da validação. Você vai gostar de mim? Você vai confiar em mim? Então, lidar com isso não é uma coisa simples. E aí então, Jonas diz lá o versículo 3, para escapar da presença do Senhor, escapar de Deus, vai para Tarsis, não vai para Nínive. E o que eu acho interessante aqui é que Jonas não fica parado. E aqui tem também duas formas da gente não fazer a vontade de Deus, não estar fazendo a vontade de Deus. Um é o pecado da omissão, eu me omito, não vou fazer. Mas Jonas viveu uma omissão de um jeito bonitinho, que às vezes a gente vive também, que não é a omissão, é aquilo que a gente poderia chamar assim de uma preguiça ativa, né? A gente fala hoje muito no procrastinar, procrastinação, é uma palavra difícil de falar, né? Que é o deixar para depois.
Mas nesse deixar para depois, então eu posso não estar fazendo nada, porque estou deixando para depois. Mas muita gente, para deixar para depois, não é que não fica ali fazendo nada. Exercita esse medo, essa preguiça de um modo ativo, é a preguiça ativa. Veja, ele vai para Tarsis. Na nossa vida acontece muito isso. É hora de fazer uma coisa, mas essa coisa me incomoda, ela é diferente da minha natureza, eu não gosto, eu estou com medo. E o que eu faço? Eu faço um monte de coisa. É por isso que tem gente que passa o dia todinho fazendo 1000 coisas, até na igreja, até na vida espiritual, até na missão, até na vocação. Faz muito, mas não era para estar fazendo nada daquilo. Está fazendo aquilo que é para não estar fazendo o que deveria. Mas a raiz disso tudo em Jonas foi um sentimento que todos nós experimentamos. O medo, né? O medo das pessoas, o medo de não ser capaz, o medo de não ser validado, o medo de não ser aceito e um pouquinho também de medo de Deus para escapar da presença do Senhor. Deus às vezes nos assusta quando a gente sabe e sente que Deus está em algo que é desafiante. É desafiante, mas eu sei que Deus está ali e me espera ali. Mas Jonas então pegou outro caminho. Nós vamos agora passar para o segundo vídeo, para o segundo passo. A gente vai para um outro tema agora, onde nós vamos ser convidados a não fugir dos propósitos de Deus. Então você que é membro do nosso site, você vai dar continuidade à nossa formação entrando agora lá no nosso site. Entra lá e tem os outros vídeos, tem o e-book e tem o caderno de ativação. Você que não é membro do nosso site, vai lá conhecer o nosso site, está aí na tela o nosso endereço, www.padremario.com.br, torne-se membro e lá você vai ter essa formação, todos os outros vídeos e outras formações também, todas elas em vídeo, com o e-book e o nosso caderno de ativação.